Zé Esteves surta ao saber que foi roubado por Timóteo e deixa Perpétua responsável por resolver a história. Perpétua diz que vai contar à tieta as mentiras da irmã caçula e do cunhado. Timóteo rebate, falando que Perpétua também mente. Ela diz que mente pelo bem dos filhos, e Timóteo afirma que a intenção dela também é arrancar dinheiro de tieta. Carmosina estranha a demora de Perpétua, e Dona Milu diz ter certeza de que algo aconteceu. Carmo se pergunta se o motivo pode ter sido o cheque que tieta manda. Seu Jairo chega com uma encomenda em nome de Timóteo. Perpétua diz que irá atrás de tieta, e o cunhado debocha dela. Ele complementa, dizendo que a única informação que eles têm de tieta é o número da caixa postal, 4308. Número este que ele mesmo apostava. Perpétua ironiza, dizendo que ele perdeu tantas vezes que agora precisa pegar dinheiro dos outros. Após continuarem a discussão, a filha mais velha de Zé Esteves dá o prazo de 1 semana para o cunhado devolver o dinheiro. Carmosina chega com a encomenda. Elisa, empolgada, já abre o pacote e nele há vestidos para ela. Timóteo pega um dos vestidos e diz que vai vender. Perpétua não deixa e pega todos, dizendo que vai tentar recuperar um pouco do prejuízo causado por Timóteo. Ela novamente fala que o prazo para lhe devolverem o dinheiro é de 1 semana e avisa Carmosina que ninguém mais além da própria Perpétua pega a carta e o cheque enviado por tieta. Na pousada, Carmosina conta para a mãe tudo o que aconteceu. Dário chega e pergunta para Carmosina quem é a mulher que ela comentou com Ascânio que chegaria. Ela, por sua vez, diz que não vai contar, mas que essa mulher vai mexer com o Agreste. Eles comentam também sobre o resultado da análise da água da cidade, e o comandante novamente diz ser contra o progresso. Na casa de Arthur da Tapitanga, uma jovem tenta fugir. Ele manda Filomena prender as outras rolinhas até que a jovem volte e manda correrem atrás dela. Filó faz o que lhe foi mandado. A bela moça é recuperada e o coronel, como forma de castigo, manda colocarem ela no quarto sem muita opção de alimento. Ele diz também que está de bom humor. Ascânio chega precisando falar com Arthur da Tapitanga. O coronel não aprova o turismo na cidade e começa a soluçar quando Ascânio toca no nome de Arthurzinho. Do lado de fora, os dois continuam conversando. Ascânio então vai falar com Modesto Pires. O ricaço diz que se não mexerem com os negócios dele, é capaz de ajudar com a ideia. O loiro continua argumentando e Modesto Pires afirma que ainda está pensando e pergunta se Ascânio ainda está com a ideia da hidrelétrica. Ele confirma que sim e afirma que Santana do Agreste ainda vai ser uma cidade muito rica. No bar, Ascânio conta que foi falar com Modesto e os amigos duvidam que o ricaço vá ajudar. Amintas então diz que os planos do amigo não combinam com o negócio do ricaço. Osnar então diz que há uma pessoa que ninguém pensou em pedir ajuda ainda. Tieta. Timóteo insiste para Elisa escrever uma carta pedindo dinheiro à irmã, e ela se nega. Ele também manda ela parar de se maquiar, e a jovem diz que faz isso para o marido. Ela tenta se aproximar dele, que se afasta, e diz que não para de pensar nas ameaças de Perpétua. Ele pergunta se a esposa imagina a humilhação que ele poderá passar na praça. Ela fica brava e manda ele ir acender as placas, pois as luzes irão apagar. Carmosina escreve uma carta para Tieta, e a mãe pergunta se ela realmente vai se envolver nesse assunto. Carmo responde que sim, e que não vai deixar a Perpétua prejudicar a Elisa. Bafo de Bode tira sarro de Timóteo, que vai até Modesto Pires pedir empréstimo, alegando que precisa comprar mercadoria para o seu comércio. Modesto então diz que vai pensar. Perpétua vai até o advogado Marcolino Pitombo perguntar de que maneira ela pode transferir a dívida de Timóteo, fazendo assim com que ele passe a dever para ela, sem saber. O advogado diz que é difícil fazer isso, mas que, se Perpétua pagar o valor adequado, ele vai atrás dessa informação para ela. Perpétua então diz que pagará o necessário para ter Timóteo em suas mãos. Ao voltar, ela se depara com Amorzinho e Sinira, que falam para ela que há uma pessoa esperando por ela em sua casa. Lá, Perpétua se depara com Modesto Pires, que pergunta se deve ou não emprestar dinheiro para Timóteo. Ela diz que o aconselha com muito prazer e fala para ele não emprestar o dinheiro. No comércio de Timóteo, seu Modesto vai lá e diz que não vai poder emprestar o dinheiro para ele. Decepcionado, Timóteo fala para Elisa que tinha certeza de que iriam emprestar o dinheiro para ele.
A esposa então conta para o marido que viram o seu Modesto saindo da casa de Perpétua. Ele então presume que foi ela quem convenceu o ricaço a não fazer o empréstimo. Na igreja, Perpétua pergunta ao padre se está errada em querer o dinheiro que lhe foi roubado de volta e explica que o cunhado tem que pagar, nas leis humanas e nas de Deus. Sinira diz que, quando Santana do Agreste virar cidade turística, vai encher de homens. Amorzinho, então, fala que espera que sejam homens decentes. O padre aconselha a Perpétua a comunicar a Tieta sobre o ocorrido. Ela, então, diz que não vai incomodar a irmã com isso e que vai resolver sozinha. Através de Jairo, Carmosina manda uma carta para Tieta. A carta enviada por Carmosina chega até São Paulo. Já na volta, Carmo pega com seu Jairo as cartas que ele trouxe. No bar, Osnar e Amintas fazem uma brincadeira com Pedro. Amorzinho e Sinira passam em frente ao bar, e Amintas diz que as amigas vivem correndo. Osnar brinca, dizendo que Amorzinho vive correndo de Charlita. Ele conta também que, desde que ficou viúva, Amorzinho não pendura roupas íntimas no varal, e fala para Charlita que ela anda sem nada por baixo. Carmelita abre uma carta e Dona Milu a pega no flagra. Carmo entrega a correspondência de Modesto Pires e diz que não tem remetente. Ele diz que é de alguma freira e fala que sua filha chega no dia seguinte. Conversando com Dona Milu, Carmosina fala que chegaram 3 mulheres. Helena, a filha de Modesto, e mais uma. Curiosa, Dona Milu pergunta quem é essa terceira mulher. E a filha manda a mãe esperar, que logo vai saber. Na praça, Perpétua, Amorzinho e Sinira encontram 3 mulheres da vida. E Bafo de Bode brinca. As 3 religiosas vão embora, e o morador de rua deixa as outras 3 mulheres irem embora. Cheio de preocupação, Timóteo não consegue comer e diz que a esposa só pensa em besteira. Ele pede novamente para a esposa pedir dinheiro à irmã, e ela nega. Timóteo então diz que não tem outra alternativa. Elisa fala que uma pessoa pode ajudá-los. Ela então vai pedir para a mãe conversar com Perpétua e usar da autoridade que tem. Tonha explica que Zé Esteves só concorda com a filha mais velha e que não há o que fazer. Elisa, então, novamente implora para a mãe ajudar e diz que, se o marido perder tudo, ela não vai abandoná-lo. Perpétua está prestes a sair quando Tonha chega. Ela diz que precisa falar com a enteada. Perpétua pergunta o que a madrasta quer e Tonha responde, exigindo que Perpétua deixe Timóteo em paz. Ela, então, pergunta à madrasta o porquê da preocupação com alguém tão frouxo como Timóteo. Tonha responde que só está preocupada com a filha e pede para a enteada parar de ser mesquinha e dar um tempo maior para o genro. A megera diz que está sendo justa e que essa é a lei de Deus. A mulher de Zé Esteves pede para a enteada não usar o nome de Deus. Perpétua chama Tonha de fraca e diz que Elisa puxou a mãe. Ela então fala que conhece Tonha muito bem. Ao tentar sair, a madrasta puxa Perpétua pelo braço e diz que só vai deixá-la sair quando prometer não prejudicar o Timóteo. Novamente, a religiosa tenta sair e manda a madrasta largá-la. O padre chega e manda elas pararem com a briga. Perpétua diz que Tonha a desrespeitou. O padre tenta falar com a esposa de Zé Esteves, que sai correndo, dizendo que a enteada merece muito mais. As amigas de Perpétua vão consolá-la, e ela diz que Tonha machucou a sua alma. Soluçando de chorar, Tonha conta para a filha e para o genro o ocorrido. Elisa, então, diz que deve haver alguma maneira de dobrar a Perpétua. Na igreja, a religiosa diz que nada a fará perdoar o cunhado. Timóteo pede para Tonha escrever uma carta pedindo a ajuda de Tieta, e ela diz que vai pedir a autorização do marido. Zé Esteves fala para a esposa não se meter nesse assunto e a proíbe de mandar a carta para Tieta. Elisa vai até a igreja conversar com o padre e conta sobre a forma de agir da irmã. O padre diz que Timóteo errou, mas que o assunto tinha que ser tratado de outra maneira. Dário chama por Lara. Ela vai até ele, desesperada, dizendo que tinha alguém a espiando. O comandante diz que vai resolver, mas ela não deixa e faz uma proposta ousada para ele. Na cama, os dois continuam trocando carícias. Eles, então, falam sobre as novidades da cidade e sobre os planos de Ascânio. Dário diz que, se algo mudar na cidade, ele vai embora. Lara pergunta para ele onde eles vão poder se encontrar, e ele diz que dará um jeito. No dia seguinte, Ascânio sai correndo de casa e fala com Arthur da Tapitanga.
que pergunta como andam seus planos e se Modesto Pires já pensou se vai ajudar ou não. Ascânio vai até a casa de Modesto Pires, que avisa pro loiro que ainda não pensou e que não tem tempo, pois a sua filha chega na marinete de Jairo. Ascânio fica surpreso e diz que sua esposa vai chegar junto com ela. Todos ficam aflitos com a demora de Jairo. Letícia e Carol se apresentam e contam os motivos para estarem indo pro Agreste. A marinete de Jairo finalmente chega. Ascânio cumprimenta Helena, que diz estar exausta e quer ir para casa. A filha de Modesto Pires conta que conheceu uma mulher e quer apresentá-la aos pais. Porém, nervoso, Modesto diz estar com pressa. Carmozina diz à mãe que a mulher misteriosa que chegou é a amante do seu Modesto. Dona Milu pensa no escândalo que isso vai causar. A filha brinca, dizendo que, se depender da Sinira, logo todos vão saber. Perpétua fica revoltada ao saber que a amante de Modesto Pires está na cidade. Sinira fala para ela contar à esposa dele. Perpétua diz que antes vai contar para o padre e que vai se encarregar do assunto.